Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro e juntamente com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus apresentamos o podcast da ortopedia, Muito Além do Gesso. Para vocês verem aqui como a vida é sempre como ela é, a gente mostra a ortopedia real. Eu e o André estamos gravando pela primeira vez juntos, porque a gente está aqui numa quarta-feira à noite gravando e acabamos de treinar uma cirurgia, atrasamos com o nosso convidado, já pedimos desculpas, mas é isso aí, a gente mostra para vocês como é que a vida é na real e a ortopedia é assim, a gente se programa, mas as coisas mudam, as cirurgias atrasam, o paciente tem que fazer uma tomo de última hora e a gente vai adaptando a nossa rotina. E dentro da nossa proposta aqui de sempre mostrar para vocês a vida do ortopedista pelo Brasil, os ortopedistas que seguiram caminhos inusitados, caminhos diferentes, a gente tem um convidado muito especial aqui essa noite. Nosso convidado é o ortopedista Arnóbio Félix, que além de ortopedista tem umas outras carreiras que eu vou deixar para ele contar para vocês. Arnóbio, se você pudesse apresentar aqui para a gente agradece. Muito obrigado aos colegas, prazer imenso estar participando deste encontro, desse podcast, dessa iniciativa, e que seja próspera, cada vez mais contundente no seu alcance, no seu propósito. Legal poder ser lembrado neste encontro. Eu sou ortopedista, me formei na UFMG, em Belo Horizonte, há 29 anos. Fiz residência em ortopedia, subespecialização em pé, e fui médico do América Mineiro durante 10 anos. Então, trabalhei com a medicina esportiva, e desta maneira o contato com a especialidade do joelho, ela passou a ser muito robusta na minha vida, de tal maneira que eu acabei me especializando em joelho e pé, embora o meu R4, né, para todos que são da área, foi na área do pé e tornozelo. Bom, mas como foi sugerido, eu tenho uma atividade paralela que, na verdade, antecede a medicina, né, porque eu sou mágico desde a minha adolescência. E aos 18 anos já fazia apresentações em festas, eventos os mais diversos, e exatamente naquele momento eu me aprovei no vestibular para medicina. Durante a faculdade eu fazia shows que me ajudavam bastante no sustento, né, da minha manutenção como estudante, como acadêmico, enfim. Sempre tive uma família muito, muito próxima, muito apoiadora na retaguarda, mas a mágica verdadeiramente passou a ser uma atividade lucrativa. Bom, sempre exercitei e exerci a ortopedia, fui professor universitário durante quase 10 anos em uma faculdade de medicina e fisioterapia e sempre trabalhei também com preceptoria. Em paralelo, a atividade mágica sempre aconteceu, fui mágico de hotéis, de resorts, de restaurantes, sempre fiz isso com maior energia, prazer, entusiasmo. Sempre disse que ser mágico me torna o melhor médico, ser médico me torna o melhor mágico. As duas atividades lidam com a alma humana, com habilidades manuais, com interação. Então, sempre me senti muito completo, muito feliz, né, neste cenário. E aí veio a oportunidade de fazer palestras motivacionais, um mercado que há coisa de 15 anos estava em franca expansão no nosso país, e eu fui convidado, né, por amigos e empresários a entrar nesse ramo, e foi tranquilo, e passei a atuar de uma forma bastante consistente no mercado de palestras motivacionais com mágicas. Depois eu vou até deixar o cartão aí, se alguém quiser, né, contratar. Eu quero. Consegue bater? Opa! Aqui, para quem está ouvindo, vai perder, mas vai ficar lá no YouTube, vale a pena ver. Vamos ter rios, com certeza. O pessoal vai assistir isso daí. Eu tenho algumas mágicas aqui, se der tempo a gente... Opa, com certeza. Então, assim, eu sou apaixonado com a medicina, mas por conta das palestras eu abri mão dos plantões. Porque a palestra, você viaja por várias cidades, vários estados, então, e o compromisso do plantão, eu tive que abrir mão disso, enfim. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a mágica para conseguir abrir mão dos plantões? Conta pra gente. Então, quando eu abri mão dos plantões, muitos colegas, pares ali, mas como assim? O plantão é que nos dá o movimento, o dia a dia, daqui que a gente gera. Mas, na verdade, eu não fiz isso de uma maneira irresponsável, naturalmente. Eu já tinha um consultório que tinha um movimento que eu pude acreditar, né, naquela fatia de mercado que era o cliente de consultório. E realmente isso foi bem tranquilo e tem sido assim.
e pude parar de fazer a emergência. Você sabe, vocês são, né, ortopedistas, às vezes você está faltando 20 minutos para acabar o plantão, chega um caso que você tem que se comprometer de maneira ali perene. Estou falando isso porque eu sempre trabalhei em hospitais da rede de saúde suplementar, né? Então, o paciente que chega no plantão no formato daquela época, claro que isso varia de serviço a serviço, era do plantonista. Então, se chega uma fratura, eu que vou assumir, claro que eu tenho a prerrogativa de conduzir o caso, transferir para outro, ok. Mas vocês já entenderam, né? Eu precisava da liberdade da agenda para atender um convite para uma palestra no Pará, para uma palestra no Rio Grande do Sul. E assim, na vida, se você toma uma direção, você não toma outra, né? São alternativas, opções que a gente tem que amadurecer. Mas sempre fui muito tranquilo com relação a isso. Sabe que falaram pra gente que o mágico não conta os segredos, né? Mas parece que essa magia para largar os plantões, ela também foi compartilhada da mesma maneira no nosso outro episódio pelo René. Então você vê que tem uma similaridade muito grande. O Arnóbio, você estava falando que você fez uma formação de residência super tradicional, né? E trabalhou aí com residente aí durante sua carreira. Mas a gente sabe que a residência de ortopedia rola aquela pressão, né? Aquela competição saudável, né? Aquele bullying positivo. E, poxa, conta aí pra gente, vai, quando você era R1, o pessoal sabia que você era mágico, pedindo para você fazer alguma mágica no plantão, ou quando estava caindo a casa lá de paciente, você fazia uma mágica. Conta aí, vai. Sim, especialmente no América, né, no futebol, a mágica sempre foi um elemento muito interessante. Você viaja com a delegação, o time fica hospedado, aí na véspera do jogo tem uma pré-eleção, e aí eu entrava e fazia, né, a minha atuação, a minha participação, isso sempre foi muito importante, reconhecidamente, né, por todos, naquele momento, naquela integração. Eu fiz residência em um serviço que estava começando, então eu não passei por aquela estrutura de residência que é o formato tradicional, só depois que ela foi validada pelo MEC. O meu título de SBOT, eu fui buscá-lo já há algum tempo depois do término da residência, porque tive que, né, responder a determinados requisitos, enfim, mas sou da SBOT Brasil, mas sempre gostei da docência, fui da Comissão de Educação Continuada da SBOT Minas muitos anos, examinador das provas simuladas, fui a Campinas 2 vezes como examinador também, e gosto também de escrever, né? Eu sou autor de 4 livros aqui, né? Legal. E todos são, quer dizer, nenhum deles de medicina, nenhum deles. Então, um é de gestão, são assuntos que eu falo em palestra, chama Nossa Empresa, Nossa Casa. Bom, peguei uma versão aqui já traduzida para o inglês, ele foi traduzido para o inglês, mais um marketing, porque, né, não há um mercado para isso, mas enfim, é um livro de gestão, 2 de poesias que eu gosto muito. São 22 horas. Desculpa, 2 de poesias que eu gosto muito e um de memória, de história da minha família, quando eu tive, né, o infortúnio de perder um pai e um irmão. Então, eu sempre gostei, né, de escrever, da literatura e transito, né, nesse mundo 100% do meu tempo. Também fui militar durante 5 anos, servi ao Exército como oficial médico. E as pessoas perguntam, Arnóbio, como é que tem tempo para tudo isso? Eu digo, tem tempo para tudo quem não perde o tempo, né? Então, sou uma pessoa que tem foco, que sempre priorizei morar próximo do trabalho para evitar desgastes, né, com o trânsito, e consegui eliminar a televisão da minha vida já há mais de 15 anos. Na minha casa não tem televisão, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, nada contra, né? Mas se a gente tira a televisão, se você não perde tempo no trânsito e dorme menos, eu nunca fui de dormir muito, é claro que a gente consegue otimizar esse tempo, assim eu me defino. E, Arnóbio, o que é mais fácil motivar? O R1 ou o Atlético ou o América Mineiro? Na residência, a gente costuma dizer que o residente bom, ele vai sair lá na frente
independente de qualquer apoio, de qualquer assistência, de qualquer programa, grade científica. O cara bom, você só tem que balizar. O nosso compromisso de preceptor é transformar aquele que não é bom em um bom profissional, né? Aí que está o desafio, e isso todos nós temos a cada ano, tem sempre aquele que precisa muito da gente. Então, se a gente desistir dele, nós não estaremos cumprindo o nosso papel, o nosso propósito. De tal maneira que os desafios existem, né, de um lado e outro. O América Mineiro agora está na primeira divisão e pela primeira vez manteve-se na primeira divisão, né? Ele teve várias... Cruzeiro, né, Arnaldo? Não custa nada falar para a turma de Minas. O América teve vários acessos e aí depois descia, agora está num momento diferente. Não estou lá já há mais de 10 anos. Mas aí uma coisa importante é o seguinte, tem aqui um livro, Páginas Brancas, tentando responder a pergunta do André. Na vida a gente passa batido com páginas brancas se a gente não se comprometer com a disciplina, com a ética, com as amizades, com a família e com esses elementos, né, que eu estou mencionando. Aí a vida começa a valer a pena e as pessoas vão aparecer, o show vai acontecer, tudo vai acontecer. Mas, além disso, tem uma coisa essencial que é gostar do que faz, fazer com amor. E se fizer com amor, aí nós vamos colorir a nossa vida, dar cor para a nossa vida, e aí sim as coisas vão ser mais produtivas, profícuas, com propósitos mais nobres, de tal maneira que a pessoa fica, eu fiquei sabendo que meu ortopedista é mágico. Num primeiro momento há um susto, mas depois, com o contato, com o relacionamento, aquilo acaba se transformando, né, em um grande imã, em um grande grude, em uma cola, e assim eu consigo lidar com isso. Se não for com amor, aí vai ser um livro de páginas brancas que não vai valer a pena. Né? Legal, Arnaldo, parabéns. E deixa aqui, eu queria voltar um pouquinho lá para o começo, Arnaldo, na tua adolescência. Curiosidade, assim, como que foi essa coisa? De onde você resolveu ser mágico? E como é que se vira mágico? Porque hoje em dia deve ter, imagino, um monte de tutorial no YouTube, mas imagino que quando você começou não tinha. Foi com livro, foi com curso? Como que se vira mágico? Eu vou complementar a pergunta do Leandro, Arnaldo, para chegar no momento do vestibular. Tipo, rolou uma dúvida entre prestar medicina mesmo ou ir para o ramo da mágica profissional? Talvez você também é profissional, né? Mas, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. Entendi, Matheus. De fato, eu sou de 1967, né? Meu ano de nascimento. Fui para Belo Horizonte aos 14, 15 anos, no ano de 82. Na casa dos meus pais no interior, nem telefone fixo tinha, né? Para ligar, tinha que ligar para a vizinha no tal dia da semana que poderia ir lá chamar o familiar. Então, o mundo era outro, né? Totalmente outro. E comecei a fazer mágicas vendo camelôs no centro da cidade que estão aí nas grandes cidades fazendo o seu trabalho. Aí você compra ali uma carta, um palitinho, enfim. Ali foi o mosquitinho que mordeu inicialmente. Claro que o encantamento que quase toda criança tem, eu tinha, né, de uma maneira exponencializada. Vi um circo no interior, aquilo era um deslumbre para mim. Penso que a maioria das crianças são assim. A questão é alimentar essa. E aí vieram as oportunidades de comprar pelo reembolso postal, que era o modelo da época. Aos 18 anos, um pouquinho antes, foi quando eu conheci uma loja de artigos mágicos. Opa, então ali para mim descortinou um mundo completamente novo, desconhecido, e ali tinha apostilas, né, que eu guardo até hoje, que era a forma que a gente estudava mágica. Depois veio a moda dos VHS, os DVDs, e aí veio a internet, tudo se difundiu de uma maneira muito mais robusta. Hoje, um garoto começa a fazer mágica de forma muito mais rápida. Eu acho que é isso que o Matheus quis esclarecer e clarear. Não, naquela época, mágico profissional era circo. Você não tinha tanta opção assim. E tinha um mágico de aniversário, que eu sempre fiz, o mágico de festa infantil, que em grandes praças como São Paulo e Rio, eu conheço amigos, tenho colegas que têm uma carreira toda em cima disso, conseguem fazer 4, 5 shows em um fim de semana, e isso dá uma renda digna para o profissional. No meu caso,
sempre foi um diletantismo, né? Aquela coisa do prazer, mas veio o mercado de palestras e aí mudou um pouco o cenário, porque mesmo no cenário de saúde suplementar, você sabe muito bem o tanto que nós somos castigados, né? Pelas questões das tabelas, que variam de cidade a cidade, hospital a hospital. Atualmente eu sou diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, na pasta de saúde suplementar, porque antes de eu vir para o interior na pandemia, eu era diretor de uma cooperativa de trabalho médico. Então eu gosto, né, da gestão, eu tenho MBA em gestão e mestrado em marketing. Então, sendo diretor hoje do Sindicato dos Médicos na saúde suplementar, eu lido toda semana, exceto agora férias, com reuniões tratando de questões remuneratórias, contratuais, novos entrantes no mercado. O mercado de Minas tem sido palco, né, de chegada de grandes operadoras, Apvida, Intermédica, Notre Dame. A Unimed BH sempre foi hegemônica e agora está verdadeiramente pressionada. O que eu estava dizendo? Um hálux valgus, se você cobrar, receber só o que está na tabela, não dá R$500, né? Uma cirurgia que você tem que estudar a vida inteira para dominar 20 ou 30 técnicas, né, naquela doença, naquela deformidade. Chega a ser uma CINT, né? Então, Arnóbio, então, vou te interromper então e vou te fazer a pergunta que o nosso ouvinte quer saber. Qual a mágica que o nosso ortopedista tem que fazer para desvendar esse mistério de operar um hálux valgus e ser bem remunerado? Esse é o desafio, né? E eu fui aprendendo, talvez até com um pouco, já no entardecer da vida, digamos, que as questões de negociação fazem toda a diferença, e aí precisamos ter espírito de corpo, e nem sempre a classe reage bem na hora de unir verdadeiramente, né? De nos unirmos. Existem praças no Brasil que estão pactuados, só cirurgia de hálux valgus, então existem 4 códigos automaticamente previstos e serão autorizados. E outros lugares não. Então você tem convênios que você pede lá osteotomia, hálux valgus, tenoplastia, por exemplo. Ah, não, só libera um código. Prótese de joelho, por exemplo, aí eu não sei se é o objetivo, né, desse fórum, mas nas tabelas praticadas em Minas Gerais, uma prótese de joelho num plano enfermaria, e aí vocês devem, né, lidar com isso, a depender do contrato do cliente, o médico ganha 2 vezes a tabela ou não. Mas como assim? Eu não participei da contratação dele no dia que ele decidiu fazer o plano, né? Por que isso tem que interferir na nossa remuneração, né? Eu acho isso um contrassenso, mas é o que está posto. Então, uma prótese de joelho na tabela hoje não dá R$800, bruto. O paciente que você tem que fazer toda uma preparação, né, pré-operatória, naturalmente que toda cirurgia tem, mas quanto maior o porte, maior essa roupagem, e conversar, e preparar a família, e dar relatórios, e o filho que vem de outra cidade precisa de atestado para acompanhar o pai, a mãe, e chega no dia da cirurgia, você já conversou com o CTI, com a órtese e prótese, já conversou com a equipe, com a anestesia, chega na hora, você pode ter um infortúnio que não tem ascendência nenhuma, por exemplo, o elevador não está funcionando hoje, sua cirurgia pode ser suspensa por coisas completamente inusitadas e fora do seu controle, não é? Operou, correu tudo bem, é um paciente que vai ficar internado 3 dias, 4, aí vai depender do protocolo, enfim, esse valor é o valor da cirurgia. Às vezes você pede um código adicional ao convênio, simplesmente nega, e você fica casado com aquele cliente, no melhor sentido da palavra, se der certo, que é o que nós buscamos o tempo todo, mas mesmo aqueles que têm algum infortúnio, você também precisa estar junto o tempo todo. Enfim, do ponto de vista remuneratório, você vira essa página, aí tem uma palestra, e aí tem palestra de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, R$20.000, aí o céu é o limite, né? Um mercado que não tem tabela, né? A gente tem que lutar para, de alguma maneira, sair da tabela. O posto de gasolina, se o combustível é tabelado, esquece que alguém vai se dar bem nisso. Para ele se dar bem, ele tem que se reinventar.
vai ter que ter loja de conveniência, vai ter que ter troca de óleo, vai ter... A inovação ela é necessária o tempo todo para todos nós. Mas, na minha leitura, se está tabelado, nós estamos engessados, né, literalmente, e aí fica muito difícil. Em um cenário que, se o médico cobra, né, do cliente, às vezes o cliente é que quer. Ah, doutor, mas eu gostaria de... Isso virou crime, né? Ou seja, eu me formei numa época que não tinha mais o cliente particular, como era um dos meus preceptores, por exemplo, e nem tenho o modelo mental, o mindset dos mais jovens, que não tem aquele apego a carreiras, que não tem aquela coisa que, naturalmente, né, os modelos mentais vão modificando e, na minha opinião, evoluindo. Na minha época, assim, R1, então espera aí, Natal, Carnaval, Ano Novo, Réveillon, tá tudo aqui, né? Hoje, a chance grande de você falar com o garoto, olha, tá começando aqui, todas as sextas-feiras são suas. Eu, né, tô fora. Enfim, estou citando exemplos aqui que vêm à mente, mas que são, eu os assisto, né, verdadeiramente. Então, o desafio é muito grande, né, essa mágica de conseguir reverter. Acho que eu perdi o meu raciocínio no seguinte: quando essas tabelas foram feitas lá atrás, talvez fosse um valor digno, que o cirurgião fala, não, isso aí tá bom, eu vou lá no hospital todo dia, vou ver o paciente de manhã, de tarde, mas tá bom. Ao longo do tempo, isso foi ficando defasado e continua sendo. Eu estou falando da realidade Minas Gerais, Belo Horizonte, que é, né, a minha. Não gostaria de saber, né, de vocês, mas em congressos a gente naturalmente conversa, tem fóruns de discussão, praticamente todo congresso, né, tem alguma sessão para tratar de trabalho médico. Então, o desafio é muito grande, realmente. Eu penso que, ao longo do tempo, o médico foi se desdobrando. Ah, tá bom, então vou trabalhar em 2 lugares, em 3. Ao invés de trabalhar 8, trabalhar 10 horas, 12, 14, 18. A gente foi se reinventando, mas um tiro no pé, né? Porque a saúde fica verdadeiramente comprometida. Sabemos que a classe médica é uma classe tristemente afetada por índices altíssimos de vícios, suicídios, doenças mentais e tantas outras coisas. Então, o que acontece é que, com as dificuldades que são crescentes e são para todos, esta dificuldade foi afetando os hospitais, que estão todos, na maioria, né, lidando com um cenário de dificuldade. Eu estou falando antes de pandemia, hein? Com a pandemia, alguns se reinventam, outros... A pandemia separa o amador do profissional. O amador não aguenta e sucumbe, né? O profissional, ele consegue achar, né, outros caminhos, outros horizontes. Arnaldo, desculpa te interromper, mas eu achei uma coisa muito interessante que você falou, né? Essa analogia do médico e do posto de gasolina eu achei incrível, porque, de certa maneira, muitas vezes o médico, com essas tabelas, ele se empenha em vender muito mais gasolina ou em vender gasolina o dia inteiro. E se desdobrando e fazendo milhares de plantões ou milhares de horas. E o que o posto de gasolina faz, que talvez seja buscar outras coisas, a gente percebe que o senhor fez uma formação bem interessante, em termos de fazer o MBA, fazer o mestrado, trabalhar com marketing, todas essas outras funções. Então, o senhor foi agregando, assim como os postos de gasolina, todos esses outros serviços. E talvez seja uma das grandes mudanças que a gente vê nos currículos, porque o senhor fez isso muito lá atrás, quando não se falava disso, quando isso não aparecia. Hoje em dia a gente vê muita gente com MBA, ou muita gente fazendo formações suplementares, falando de inovação. São temas super atuais, mas que o senhor buscou lá atrás, até no momento que você fazia um EAD, que hoje é um termo chique, por essa maneira que o senhor aprendeu mágica com essas revistas, enfim, esse tipo de correspondência. E agora, o que o senhor acha? Esse médico, que ainda é o posto de gasolina sem a loja de conveniência, que só tenta vender gasolina, ele tem espaço no futuro? A minha resposta lacônica é não. De forma peremptória, eu acho que estamos fadados a
sucumbir nesse processo, a menos que a gente reinvente, né, essa roda, reinvente essa moda. Sabemos, né, que são mais de 500 mil médicos no Brasil atualmente, e a cada ano, a cada 6 meses, fornadas de novos médicos, com faculdades que têm formações questionáveis, mas mesmo que fossem todas de excelência, a questão é, o mercado dá conta disso? Então há um paradoxo, vocês devem lidar com essas temáticas aí, né, a cada episódio. A gente se capacita, quer ficar no grande centro, e a concorrência é tremenda, e aí você recebe um convite para uma cidade do interior, muitas vezes você fica frustrado, porque aquilo que você se capacitou, você não consegue executar, às vezes até por questão logística, equipe, etc., e você precisa fazer coisas para as quais você não tem mais, né, aquela motivação na medida que você foi se especializando. Há realmente aí um grande gargalo, né, um conflito. E a concorrência. Hoje, os planos de saúde, operadoras de saúde, têm capital aberto na Bolsa. Então, nitidamente, eles estão atrás do lucro, né? Diferente das cooperativas, que tenta, através do modelo cooperativista, diminuir os custos, otimizar a renda, otimizar a negociação, mas se vem uma operadora, que não é uma cooperativa, essa fatia de pizza, temos a pizza. Na pizza, uma fatia, custo fixo, custo administrativo, MATMED, fundo de reserva. O que sobra dentro dessa lógica é que é distribuído para os profissionais médicos. Então, chegam pessoas querendo otimizar o lucro deles, e para isso eles querem estreitar ainda mais a nossa fatia. Essa é a grande verdade. Uma das alternativas neste mundo em que estamos com as evoluções em todas as áreas. O marketing, por exemplo, tem 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. No marketing 3.0 já é nítido a questão da preocupação do cliente com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o ecologicamente correto. Então, está chegando o momento de nós termos que explicar ao grande público que isso está acontecendo. Olha, eles estão pagando o médico mal para atender o seu filho, para ter dinheiro para sobrar para a bolsa, né? Então, vai chegar um momento que isso vai ter que ficar escancarado. Em Belo Horizonte, assuntos recentíssimos, né? Como eu disse, em janeiro nós não estamos nos reunindo, mas em dezembro estávamos. Oferta de R$30 por uma consulta cardiológica de um colega que tem 20 anos de formado, tem 25 anos de formado, R$30. E não quer não, tem uma fila querendo, né? É desafiador. Aqui no interior, que eu tenho um cargo como servidor público, não importa o numerário, o salário. A grande diferença é que eu não tenho custo fixo. Porque lá, na minha rotina de 20 anos, eu tinha que manter, a classe, né? Todo o seu consultório, 2 secretárias, aluguel, telefone, condomínio, internet, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, você recebia e tinha uma série de despesas, e o que sobra realmente? Qual que é, né, realmente o lucro operacional do negócio? É muito ruim. Se você faz a conta, você desiste, né? Então, no interior, estou vivendo hoje essa diferença, né? O faturamento é menor, mas o resultado operacional é melhor, porque você não tem, né, o custo fixo. Na hora que não está indo bem, você tem que arrumar maneiras de se reinventar. E tem uma chave metálica, autêntica, mas eu faço assim. Vou ver aí o ângulo. Ainda. Opa! Opa! Opa!
Para quem está ouvindo o podcast, a chave está mexendo. Mágica ao vivo. Sim. Deve ser bem útil cirurgia, Arnóbio. Essa virada, olha, vou te falar que eu precisaria hoje, viu? Uma das coisas que eu tive que abrir mão, aí isso é uma brincadeira, né? Foram dos vícios, né? Eu gostava de fumar, é só uma brincadeira. Mas não vou fumar mais não, vou só julgar agora. Aí eu queimei tudo e aí isso tudo virou uma caixinha de fósforo. Muito bom, Arnóbio. Lembrando que para quem está ouvindo o podcast, depois dá para ver as mágicas lá no YouTube, que estão muito boas. Arnóbio, deixa eu aproveitar então, já que a gente também vamos para um lado mais light, explorando aqui um pouquinho diversos aspectos da sua carreira. Então você foi por muitos anos médico do América, né, no time de futebol profissional. Eu queria saber o que te levou a isso, porque eu vejo quando as pessoas vão para ser médico de clube, né? Tem gente que faz porque gosta, que gosta muito de futebol, e vai atrás de conviver no meio do futebol. Tem pessoal que faz pela grana, mas a impressão é que normalmente o dinheiro não é o principal. Tem gente que faz pelo ganho secundário, que às vezes ajuda no consultório. Os pacientes gostam de saber que o médico é médico de algum clube. Qual foi teu motivo? Como foi tua experiência? Conta um pouquinho pra gente dessa fase aí de médico do América. Legal, Leandro. Depois que eu fiz MBA, que eu fui aprender estratégias, né, de gestão, visão, missão, valores, essas coisas, lá atrás, minha vida, né, foram acontecendo de forma muito natural, espontânea, amistosa, suave. Então, eu gostava muito de jogar futebol. Depois tive um infortúnio de lesionar ligamento cruzado de um joelho, sou operado, menisco do outro, e aí fim da história, né? Para quem gosta do futebol. Mas eu gostava e joguei até a idade de juniores. Eu morava em Belo Horizonte, vinha nos fins de semana e jogava, né, nos campeonatos locais aqui como júnior. Muito bem. Fui para o curso médico, eu tinha uma convicção que gostaria de fazer alguma especialidade cirúrgica, né? Mas a ortopedia não acontecia na minha cabeça de uma maneira definida, não. Longe disso. Agora, veja, estava no 6º período e um colega acadêmico que estava já no 9º trabalhava nas categorias de base do Cruzeiro. E aí pediu que eu fosse substituí-lo, porque eram 3 acadêmicos lá no Cruzeiro e todos 3 estavam impedidos para uma viagem que o Cruzeiro faria em Londrina, no Estádio do Café, ia ficar lá 3, 4 dias numa competição, esses torneios rápidos de juniores. E me convidou, eu falei, você está louco, né? 6º período. Aí ele falou, se você não for, não vai ninguém. Eu falei, nossa. Então, assim, isso foi uma coisa marcante, uma história boa de contar, porque me lembro dele sentar comigo assim, hoje é um urologista super famoso, falou, se acontecer isso, faz isso, se acontecer isso, faz isso, se acontecer isso, faz isso. Se tiver dúvida, você chama o Abel era um massagista já antigo. Nossa, assim, assado. Não, então, grande Abel. E aí, fui de ônibus, né, uma viagem longa, de Belo Horizonte até o norte do Paraná, noroeste. O Cruzeiro foi campeão daqueles torneios que tinha o time do Rio de Janeiro, do Sul. Então faz tempo, hein? O Cruzeiro ficar campeão faz tempo. Não, juniores. Tá bom. Não, voltamos. Não, o ano era 1988, né? Voltamos 89. E no ano de 90, eu já fui contratado, né, como acadêmico do Cruzeiro. Então, isso já foi, naturalmente, motivo muito, muito importante para ir tendo um olhar para a ortopedia. Gostava de futebol, jogava futebol, estava no Cruzeiro, que é um time em 90, né, vocês são todos muito mais jovens, mas o Cruzeiro foi campeão da tal da Supercopa, o time que tinha Marco Antônio Boiadeiro, o treinador Enio Andrade, um grande time. E aí, em 92, coincidindo com a minha formatura, fui convidado para o América para o profissional, né? Então, eu fui ser médico já do time profissional do América. Aí vem uma mágica, né? Um truque, porque o chefe médico do América era o chefe da residência que eu fiz, no hospital que eu fiz. Ele me conheceu no futebol.
Me aprovei na residência no hospital onde ele era coordenador. Então, tive, sim, né, essas facilidades que, num programa de residência como tem que ser, não seria compatível, né? Em paralelo, me casei aos 22 anos, eu sou pai de 4 filhos, né? Essa é a verdadeira mágica, hein, Arnóbio? Porra, manda real, vai. Aí que vem os boletos motivacionais. Então, na minha Exatamente. formatura, eu tinha né, na minha formatura, eu tinha o meu filho, que tem o meu nome, que mora nos Estados Unidos, fez faculdade lá, é um menino brilhante, e na minha formatura ele já tinha 2 anos de idade, né? Então, não sei se eu evadi o Respondeu. raciocínio, mas Arnóbio, para tentar ir para os finalmente desse papo que está maravilhoso, manda uma mensagem aí para os nossos ouvintes ortopedistas que estão aí vendendo gasolina pelo mundo afora, pelo Brasil afora. O que esses caras têm que vender, meu, além de gasolina, vai? Dá uma mensagem positiva. Se for fazer negativa, volta para uma mágica. A gente quer coisas positivas, vai. eu acho que gostar do que faz está na base, né, do sucesso. Porque falo muito isso em palestra, né? Se você é capaz de fazer o que você está fazendo sem receber por isso, você está no caminho certo. E se alguém te paga para você fazer aquilo que você gosta e faria de graça, aí está a sua carreira. Aí está a sua carreira. Então, assim, tudo que eu faço com esse desprendimento. Aliás, né, um parêntese, o meu caçulinho, no segundo casamento, fez 5 anos agora no início de janeiro, ele tem síndrome de Down, é o TEL. E é uma maravilha, né? Veio revolucionar a nossa vida e a minha, e por conta disso, né, de conhecer pessoas, nos envolver nesse mundo relacionado, né, ao terceiro setor e as questões assistenciais, eu fui convidado e estou presidente de uma fundação de assistência a crianças com deficiência. É uma coisa que eu e todos os envolvidos, e tem muitas pessoas de muita credibilidade, né, nessa fundação, tudo absolutamente, né, trabalho de doação, como é o meu trabalho no Sindicato dos Médicos, não há salário, não há remuneração para isso. Então, assim, agora se alguém vem e te paga pelo que você faz, aí você está realmente na sua carreira. De tal maneira que ganhar mal e ficar infeliz, aí realmente é um convite para o fracasso, né? Então, gostar do que faz é essencial. A medicina segue sendo, e acredito que ninguém tira esse destaque, né, da nossa atividade, maravilhosa, honrosa, infinita nas suas possibilidades e que nos permite atividade de consultório, de cirurgia, de plantão, de docência, de pesquisa, de medicina ocupacional, de medicina esportiva, espacial. Então, a gente tem que encontrar um caminho que faça com prazer, verdadeiramente prazer. As questões remuneratórias, eu realmente tenho preocupações, porque nos últimos anos só está havendo, né, retrações nesse sentido. Oferta mesmo, demanda, de oferta e procura. Temos que nos reinventar, verdadeiramente. Claro que a demografia, né, da classe, isso não é novo, né? Há quantos anos, né, que os conselhos federais tentam, né, distribuir melhor a população de médicos, né, no território nacional, mas é difícil pelas questões que a gente já comentou, por questões também de remuneração, porque calotes existem, né? A pessoa vai pelo canto da sereia, recebe 1 mês, 2, depois começa a não receber, enfim. Me perdoe, Matheus, mas eu não tenho uma solução mágica para essa pergunta, não. Eu acho que o desafio é enorme, mas quando a gente olha do lado, as outras atividades, né, estão ainda muito menos privilegiadas, né, em termos de possibilidades. Hoje, todas as áreas profissionais, a própria medicina, até um parênteses, né,
quase todas as atividades de graduação, a partir do momento que você graduou, você tem que pagar para fazer qualquer pós. Pensa num dentista, num fisioterapeuta. Formou? Então eu vou ter uma pós de Pilates, vou ter uma pós de bucomaticílio, ele paga caro. Na medicina, não. O residente recebe. Recebe pouco, é explorado, mas recebe. É o contrário, né? Nas outras atividades, a pessoa paga. Então, você paga para formar uma pessoa que amanhã é o seu concorrente. Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? E então a gente tem que lidar com isso o tempo todo. Mas eu acho que eu perdi aqui o meu raciocínio e me desculpe, perdi onde queria chegar. Mas acho que na analogia, Arnaldo, talvez uma recomendação, talvez seja não vender gasolina adulterada. Não buscar coisas que não funcionam, invenções, coisas sem base de ciência. E se for para se reinventar, que você cria uma bela lojinha 7-Eleven, não sei o nome, no seu posto e busque coisas de qualidade que funcionam. Acho que talvez... Aí, se a gente voltar 2.500 anos, vamos chegar lá no Hipócrates, né, que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, meus lábios se calarão aos segredos que me forem revelados, porque os terei como preceitos de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre de boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário. Então, acho que a ética ela tem que estar na base, né? Porque se você não tiver a ética, e aí rapidamente o mercado vai te eliminar. Isso, né? Quanto a isso, eu não tenho dúvida, né? A pessoa pode se dar bem ali por um momento, mas acaba tropeçando e se enforcando na própria corda. Mas mesmo com ética, com lisura, com responsabilidade, ainda assim, né, estamos pressionados na questão remuneratória. Né? Verdade. Mas, talvez a maior lição seja nos adequar cada vez mais a viver bem com menos. Né? A gente tem que ter essa habilidade de ter um custo fixo administrável, porque aí sim você vai conseguir com dignidade formar sua família e fazer a viagem que você queira, uma vez ou outra, ir no restaurante que quiser, porque medicina não combina com riqueza. Isso aí é preciso desmistificar rapidamente, né? Tem que ter dignidade profissional, tem que ter um conforto financeiro, mas imaginar que vai fazer fortuna com isso, acho que está na contramão. Verdade. Arnaldo, muito bom o papo, aprendendo um monte aqui, muito legal. E agora, indo para os finalmente, infelizmente, a gente costuma pedir uma indicação aqui de um livro, de um podcast, de um filme, de alguma coisa para os nossos convidados. A gente também compartilha as nossas, para dar tempo de você pensar um pouquinho, eu vou começar. Então, na verdade, o que eu queria recomendar hoje não é exatamente um livro, é um perfil do Instagram que chama Bookster. Esse perfil, ele recomenda justamente livros. Eu gosto muito do cara que coordena esse Instagram, ele sempre dá umas dicas boas. Já li vários livros que ele indica, e esse ano ele está fazendo um desafio de leitura, vai sugerir um livro por mês, e o livro que ele sugeriu primeiro aqui no mês de janeiro chama O Avesso da Pele, que o autor é do Jefferson Tenório. Ele é, na verdade, um romance de um autor brasileiro, é um pouco diferente dos livros que a gente costuma recomendar aqui, mais de motivação, de gestão, mas achei bem legal, e para quem quiser um pouco fugir dessas coisas mais pesadas que a gente costuma ler, é um romance, é um romance bem pesado também, mas pelo menos é um romance. Matheus, eu sei que você tinha uma indicação, fala aí pra gente. Eu tenho a indicação, na verdade, de um filme que eu vi final do ano passado, mas como a gente não estava gravando o podcast, não deu para recomendar na hora, né? Mas o nome do filme é Judas e o Messias Negro. Ele é um filme histórico, eu não sei se vocês já conseguiram assistir, mas é um livro bem interessante que conta um pouco da história dos Panteras Negras e de uma pessoa que era do Partido dos Panteras Negras, teoricamente iria ajudar na causa, mas estava lá, estava infiltrado e estava dando informações e fez com que essa luta da segregação racial nos Estados Unidos demorasse mais para,
para as pessoas conseguirem acabar, né, com a segregação. Então, é um filme bem interessante, é um filme histórico bem interessante. Acho que ele concorreu ao Oscar, não foi? Também. Eu vou dar uma indicação bem light, não é uma indicação tão boa, mas acho que é interessante. É um perfil do Instagram que eu gosto bastante há muito tempo, que é o Angry Orthopod. A gente coloca, eu acho que eles estão espetaculares. Eu acho que tem muito conteúdo e de um jeito leve. Então, eu acho que vale a pena divulgar também. É um trabalho muito bacana. Ortopedista que odeia varo. Exato. Arnóbio, sua indicação, por favor. Então, eu naturalmente sou uma pessoa que gosta de leitura e nessa minha mudança de Belo Horizonte para aqui, comecinho da pandemia, como eu disse para vocês, transportei 2.000 livros. 2.000 livros. Então, assim, sou de uma geração que não tinha internet, né, disponível. Hoje, esses compêndios de ortopedia, de clínica médica, qualquer outra área de especialidade, estão fadados a desaparecer, né, porque ficam desatualizados, pesados ao extremo, corroídos por traças, enfim. Mas eu tenho ainda esse prazer. E uma característica que eu carrego eu prefiro reler o livro que eu gosto 2, 3 ou mais vezes do que ficar, né, à busca de outros títulos. Enfim, isso é verdade. Por exemplo, adoro Laurentino Gomes, aquela série lá da História do Brasil. Li cada um daqueles 3 vezes, 1808, 1802, 1889. Sou apaixonado com Noah Gordon, né? Que é autor de O Físico e tem uma série, né, de livros todos maravilhosos, Xamã, que é ambientado na medicina também, a História da Doutora Cole, aí uma trilogia ligada à medicina, e tem outros livros maravilhosos dele. Os últimos mais densos que eu li, queria mencionar aqui, é o do Nassim Taleb, né, que é a Lógica do Cisne Negro, um livro que mexeu muito comigo. Agora eu estou com outro dele, mas não li ainda, que é Frágil e Antifrágil, né? Mas um livro maravilhoso, não li ainda. E li também aquele Sapiens, né? Do Harari, como é que chamou? Do Harari. Isso. Assim, aprendi muito ali, né? Bom, eu faço lives semanais, depois vou divulgar aí para vocês e oportunamente... Aproveita e divulga agora, Arnóbio. Fala onde você faz, deixa seus contatos aí de mídia social para o pessoal. Então, foi fruto da pandemia também, né? Como eu disse, cirurgião de cirurgia eletiva e palestrante, mágico, quem faz treinamento que envolve reunir pessoas, com a pandemia eu fui afetado verdadeiramente, né? E aí me reinventei na live. E comecei em julho do ano passado, e amanhã será a live de número 69, e sozinho, né? Esse monólogo, e como eu gosto de muitos assuntos, né, eu vou fazendo variações, a maioria de temas de gestão, né? Marketing, estratégia, liderança, motivação. Amanhã vai ser sobre money, dinheiro, mas com uma visão completamente não monetária da coisa, né? Mais uma educação financeira do que qualquer outra coisa. Mas meu Instagram é do Mágico Bill, @MágicoBill, BILL, e toda quinta-feira às 19h30 eu faço essa live nesse meu canal. Uma mágica legal da minha vida é meu nome artístico, né, que é Bill Morelix, Arnóbio, aí veio o Bill, o Arnóbio é B-I-O, o Bill artístico é B-I-L-L. Moreira Félix, Morelix. Ok. Esse pseudônimo, nome artístico, eu bolei ainda na adolescência para um concurso de poesia. Depois eu incorporei para o mágico, que foi muito legal. Só que os meus filhos têm o sobrenome Morelix. Eu não tenho sobrenome Morelix. Para mim é um nome artístico. Mas eu consegui instituir um novo sobrenome de família. Aí é uma longa história, porque não foi fácil, mas tem um colega mágico de São Paulo que fala assim: ô Bill, você realmente criou uma família, né? Tipo, isso é muito legal, né? Então, peguei essa onda aqui, porque o canal é Mágico Bill, B-I-L-L, mas o nome artístico é Bill Morelix.
Aí eu tenho baralhos, né, com a minha estampa, tá vendo? Legal. Então, isso numa época que não tinha ainda essas gráficas rápidas, né, como hoje. Era um brinde legal, né, que eu ofertava, né, aos clientes. Começou a pandemia, eu fui logo fazer uma máscara, né, com... Muito legal. Esse olhar do marketing é importante, né? Perfeito. Bom, então, a minha dica aí fica com o Nassim Nicholas Taleb, Lógica do Cisne Negro. Perfeito. Arnaldo, muito obrigado por participar com a gente. Foi um prazer ter esse episódio aqui tão legal, tão interessante. Parabéns pela carreira. Acho que é muito aprendizado para a gente. Com certeza uma carreira muito admirável. Está convidado para voltar aqui mais vezes. Com certeza vai ter mais assunto para a gente falar. Eu queria agradecer também nossos ouvintes que estão aqui com a gente, sempre estão aqui sempre com a gente. Eu quero também, além de todo agradecimento, mandar um grande abraço para o Robinho, um dos maiores traumatologistas do Brasil, que nos indicou o Arnaldo e nos apresentou. E precisa vir aqui também, né? Com certeza. Realmente, lá do Hospital Felício Roxo, um grande amigo, e foi presidente da nossa sociedade mineira, cresceu de maneira exponencial e meteórica, com qualidade, com talento, com consistência, com domínio. É referência realmente, verdadeiramente. É um grande profissional. Obrigado, Arnaldo. Então, obrigado a você que está ouvindo a gente até agora. Esse é o final do nosso 42º episódio do Muito Além do Gesso. E daqui a 2 semanas a gente está de volta para o 43º com mais um convidado, uma convidada, para a gente seguir aqui indo muito mais além do gesso e da ortopedia. Um grande abraço e até a próxima.